Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline, sou pedagoga e sou mãe de primeira viagem da Helena. Aqui vou compartilhar com vocês diversos vídeos e hoje nós vamos conversar sobre o puerpério. O que é o puerpério e quanto tempo ele dura? O puerpério, ele é uma fase pós-parto que pode durar de 45 a 60 dias, dependendo da mulher, pode estender até o 6º mês pós-parto, tá? E o que é o puerpério? O puerpério, ele é mudanças que as mulheres sofrem pós-parto, psíquicas e físicas, né? Então, é quando o corpo dela tá voltando ao normal, os órgãos estão voltando pro lugar, o útero tá diminuindo o seu tamanho, e ela passa por mudanças também hormonais, né? Porque na gravidez, o corpo dela teve um boom de hormônio para conseguir nutrir a criança e dar conta de todas aquelas mudanças que estavam acontecendo no corpo dela. Então, os hormônios vão voltando ao normal, outros novos vão se formando, porque agora essa mãe vai amamentar, né? Então, vai ter uma série de mudanças. Então, esse período é chamado de puerpério. Chamou puerpério de dieta, quarentena e outras coisas. Mas eu vou falar puerpério, tá bom? Que é o nome, vou falar assim, mais correto para falar com vocês. Então, o puerpério, ele pode ser dividido em 3 períodos: o puerpério imediato, o puerpério tardio e puerpério remoto. O puerpério imediato é o que acontece ali logo após o parto até o 10º dia pós-parto. O puerpério tardio é o que surge do 11º dia ao 42º dia, e o puerpério remoto é o que passa do 42º dia. Então, cada mulher experiencia esse puerpério de uma forma. Assim como o desenvolvimento do nosso bebê ou os sintomas da gestação, não é algo fixo, igual para todas as mulheres. O puerpério se dá de maneira diferente para mulheres diferentes. Aqui, como foi o seu puerpério? Vamos lá. Os 2 primeiros dias eu estava no hospital, foi tranquilo. Eu tinha ali acompanhante, meu marido, minha mãe, ou sempre alguém da família visitando. E também tinha a ajuda das enfermeiras, foi super tranquilo. A cesárea é algo desconfortável, que a gente não fica bem, né? Porque foi uma cirurgia. Mas deu pra levar de boa, deu pra cuidar do bebê, deu pra me cuidar. Fui pra casa, 4º dia ok, 5º dia ok. Mas na madrugada do 6º dia, eu tive uma crise tremenda de choro, um pico de estresse, e eu chorei muito, 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 muito. Porque aquela agitação, aquela êxtase do momento do nascimento, de estar segurando a minha promessa, de estar bem, passou. E eu tava já 6 dias com a realidade materna, a realidade de ser mãe. Peitos doendo, porque dói, por mais que tenha a pega correta, os seios dói. Cesárea também dói um pouco, mas o que mais pesou no meu 6º dia é que eu estava exausta, porque eu não estava dormindo direito, eu estava sendo privada do sono e a nenê precisava acordar de hora em hora para mamar nessa primeira semana, para não ter o pico glicêmico, né? Não ter aí um probleminha de glicemia. Aí o que acontece? Eu fiz bariátrica, então eu tinha muito medo disso acontecer. E quando a minha nutricionista conversou comigo, a minha enfermeira obstetra e meu obstetra, eles me falaram que foi uma gravidez super tranquila e tal. Só que a questão de ter feito uma bariátrica antes e era bem recente, eu tinha que tomar alguns cuidados que talvez outras mamenzinhas não tinham que tomar. Então, a questão da vitamina era algo que eu me preocupava bastante. Então, eu acordava a nenê rigorosamente nos horários para mamar e por isso eu não descansava. Eu tinha muito sono e eu não podia dormir e eu não conseguia dormir. Porque a minha mãe vinha, falava, eu olho a bebê pra você, vai dormir, o meu esposo ficava com a bebê, mas eu não conseguia descansar. Porque no puerpério parecia que só eu sabia cuidar da minha filha, ninguém ia conseguir cuidar, e eu entrei num pensamento que qualquer coisa ia acontecer com a minha filha a qualquer momento, eu não acreditava que eu era mãe, que ela tava ali, que ela tava bem. Então, a minha cabeça ficava pensando que a qualquer momento eu fosse perder minha filha, que ela fosse engasgar, eu não fosse ver, que ela fosse ter a morte súbita, porque a gente lê muito para se preparar e depois tudo que a gente lê que pode acontecer, a gente acha que vai acontecer. Então, eu entrei nisso. E por mais que eu tentasse controlar esses pensamentos, eles vinham. E é uma questão extremamente hormonal. E aí, eu comecei a preocupar minha família, porque eu chorava todo o tempo.
Amores, que eu chorei. Chorei no sexto dia, acordei chorando. Minha mãe chegou aqui, perguntou como eu tava, perguntou do bebê, né? E o Jonas estava muito bravo, meu marido. E a minha mãe foi lá na casa dela e chamou meu pai, para meu pai vir conversar comigo, porque eu não queria conversar com ela, eu só queria chorar. E aí meu pai conversando comigo e eu só chorava. E eu chorava porque eu tava cansada e eu queria dormir, e a nenê tava me impedindo de dormir. E eu chorava porque eu tava chorando por causa da nenê, me sentindo culpada, porque eu sempre quis um bebê. E agora eu tava chorando porque o bebê não deixava eu dormir e chorando por estar chorando. Então, é um misto de sentimentos. E eu falo que nesse sexto dia, parece que abriu um buraco no chão, chamado por pé, e eu desci lá embaixo. E nesse dia à tarde, eu tava com os dois seios pro lado de fora, porque tava doendo muito, toda despenteada e com a calça baixada, caçando um absorvente. Engraçado agora pensando, meu marido ele saiu do quarto, aí ele olhou assim e falou: misericórdia, ele levou um susto, porque eu tava assim muito acabada. E eu falei: não, tá tudo bem. E aí meu pai conversou comigo, minha mãe conversou comigo, e meu pai falou: filha, descansa, Deus cuida, por mais que a gente olhe, é tudo permissão de Deus, e deu ali uma palavra pra mim. Foi onde eu consegui parar de chorar um pouco, mas eu continuei chorando nos outros dias, mas não tanto como eu tava chorando. E a minha mãe já tava tão preocupada que acabou mandando uma mensagem pra minha tia, pra perguntar como que foi o puerpério das minhas primas, né? Se elas choraram tanto assim, né? Porque ela ficou preocupada e ela não tinha passado por essa mesma experiência que eu. Eu procurei as minhas amigas também, que eram recém-paridas e outras que tinham parido meses atrás, para saber se o que eu estava sentindo eram sentimentos comuns ou se realmente eu estava ali com uma depressão pós-parto, embora eu soubesse que a depressão pós-parto, ela não é só o choro, ela vem com a mãe não querer cuidar do bebê, e eu queria cuidar do bebê, eu tava com excesso de cuidado com a bebê. Então eu sabia que não era uma depressão pós-parto, mas eu queria me cercar de informação. Por isso que eu falo, gente, informação é poder. Se informe, sabe, corra atrás, independente do assunto. E elas começaram a falar pra mim que era muito normal, essa sensibilidade extrema, e tudo eu chorava porque ela tava bem, tudo eu chorava. Eu tava muito feliz, eu chorava, eu tava preocupada, eu chorava, eu só chorava. Mas com o passar dos dias, isso foi passando. E é muito importante o seu parceiro ser uma pessoa extremamente companheira e compreensiva e te ajudar nesses momentos. O Jonas conversou muito comigo, me acalmou, cuidou muito bem de mim, meu pai, a minha mãe. Então, foi extremamente importante, né? Essa compreensão de que a mulher, ela também tá ali com novas necessidades, ela também tá precisando, né, de um apoio, de uma ajuda, ela também tá passando por um momento que ela nunca passou, e fora a criança, tem ela, o corpo dela tá sofrendo mudanças, os hormônios estão uma loucura, não é verdade? A cabeça dela agora não é mais só ela para pensar, tem uma pessoinha ali que depende dela. Então é muito importante você se cercar de pessoas que vai dar esse cuidado, tanto para você quanto para a criança. Dado essa fase do choro é de sexto dia, lá pro 10º dia, 15º dia, já estava melhor, já não estava chorando tanto e já estava menos preocupada que fosse acontecer qualquer coisa a qualquer momento com a minha cria, com a minha bebezinha, né? Então, foi isso o meu puerpério. A minha mãe fala que eu estava com a cabeça fraca. Até hoje ela fala. Na verdade, ela fala que a minha memória tá mais fraca e eu percebi que a minha memória tá mais fraca. E ela fala que eu repetia bastante coisa, assim, né? Diversas vezes. Então, eu acredito que também seja, né? Eu li também algo sobre isso, que no puerpério as mulheres ficam mais esquecidas. Desde a gestação, na realidade, as mulheres ficam mais esquecidas. Então, eu espero que eu tenha ajudado com o relato do meu puerpério. E aí, qualquer perguntinha, você deixa aí na caixinha. Beijo. Dado essa fase do choro é de sexto dia, lá pro 10º dia, 15º dia, já tava melhor, já não tava chorando tanto e já tava menos preocupada que fosse acontecer qualquer coisa a qualquer momento com a minha cria, com a minha bebezinha, né? Então, foi isso o meu puerpério. A minha mãe fala que eu estava com a cabeça fraca. Até hoje ela fala. Na verdade, ela fala que a minha memória tá mais fraca e eu percebi que a minha memória tá mais fraca. E ela fala que eu repetia bastante coisa, assim, né? Diversas vezes.
Então, eu acredito que também seja, né? Eu li também algo sobre isso, que no puerpério as mulheres ficam mais esquecidas. Desde a gestação, na realidade, as mulheres ficam mais esquecidas. Então, eu espero que eu tenha ajudado com o relato do meu puerpério. E aí, qualquer perguntinha, você deixa aí na caixinha. Beijo!